E aí, tudo bem contigo? Tomara que sim, tomara que você esteja aproveitando aí as nossas aulas online, os nossos vídeos, tudo que a gente está fazendo aí para você é com todo carinho, para que você aí cresça em conhecimento, tá bom? Hoje eu quero fazer essa aula com você dessa maneira aqui, né? Vídeo, você está me admirando aí também, né? E eu preparei também um PowerPoint com algumas orientações aí da nossa aula, alguns pontos importantes aí que eu gostaria de compartilhar contigo, tá bom? Nós vamos iniciar então já essa aula aqui, fique atento, preste atenção e assista quantas vezes você achar melhor, se preferir, tá bom? Vamos lá. Galerinha, o título do nosso assunto do 7º capítulo é o Profeta do Messias. Se nós já estamos no capítulo 7, você sabe de uma coisa, de que as atividades do capítulo 5 e do capítulo 6 já devem estar prontas. É isso mesmo, dá uma olhada aí no teu livro. Se não estiver pronta, você está atrasado, tá bom? Não deixa a matéria acumular. Se acumular, você vai se enrolar depois, tá bom? Então nós já estamos no capítulo 7. Vamos iniciar ele nessa aula, vamos falar sobre o assunto que ele trata, tá bom? Que é o profeta do Messias. Se você presta atenção nas minhas aulas, eu tenho certeza que você faz isso, né? Você sabe que eu destaco sempre duas coisas quando a gente inicia um capítulo. Quais são essas duas coisas? Primeira coisinha é o que se sabe, é o tema. Isso aí. Qual que é o tema do nosso capítulo? Promessas de um Salvador. Esse é o tema. Nós vamos falar sobre esse assunto no capítulo todo, tá bom? E a segunda coisa é o que? O personagem, tá bom? Isso mesmo. O personagem em destaque desse capítulo é o profeta Isaías, tá bom? Então essas duas coisinhas já quero que você já coloque aí bem na sua cabeça. O tema, promessas de um Salvador, e o personagem é o profeta Isaías. Vamos seguir então? Olha só, vamos para a contextualização desse assunto aí. Ok? O profeta Isaías, ele nasceu em Jerusalém, provavelmente aí mais ou menos no ano 760 a.C., tá bom? Mais ou menos a data aí em que esse homem nasceu. Ele era filho de Amós. Esse é o parentesco que nós temos relatado na Bíblia a respeito de Isaías. Um detalhe, não confunda esse Amós aí com aquele que tem o livro de Amós, tá bom? Tem um livro na Bíblia que se chama Amós. O que tem um livro na Bíblia que chama Amós não é o pai de Isaías, tá bom? Esse Amós aqui é outra pessoa, outro cara, tá bom? Não aparece em outro momento, não tem uma relevância tão grande assim na questão da Bíblia, mas é uma pessoa importante porque é o pai do grande profeta Isaías, tá bom? Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. Por que ele é conhecido como profeta messiânico? Porque grande parte do assunto dele, do que ele fala, é a respeito do Messias, tá bom? Então, duas coisas que são centrais no livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro muito importante, grande também, tem 66 capítulos. Duas mensagens são muito importantes, que estão ligadas, na verdade. Primeiro é a mensagem de esperança. Mensagem de esperança baseada no quê? No Messias, tá bom? Então, Isaías, ele trata esse assunto falando sobre o Messias que viria. E esse Messias se encaixa justamente na figura de Jesus. E o interessante dessa história é que ele fala de Jesus 700 anos antes do próprio Jesus nascer, ele já falava de Jesus. Olha só, é por isso que eram profecias messiânicas. Ele estava falando a respeito de algo que ainda iria acontecer 700 anos antes, tá bom? Esse detalhe é bem importante. Olha só, Isaías, o significado do nome Isaías é o Senhor é salvação. Você sabe que nos tempos bíblicos o nome ele tinha um impacto, um peso muito grande sobre a vida da pessoa, definia até características da pessoa. Então Isaías tinha justamente isso, de que o Senhor era a salvação dele, ok? Significado do nome, nascimento, ano do nascimento, lugar, e o outro aspecto que eu quero já trazer aqui para você foi a morte de Isaías. Bom, Isaías ele morreu ali também em Jerusalém e ele teve uma morte assim bem triste, sabe? Ele foi cerrado ao meio por um rei chamado Manassés. Imagina aí, esse Manassés era um cara terrível. Na verdade, o reinado de Manassés foi um reinado que durou muito tempo.
Só que Isaías ele viveu durante o período de 3 reis ali em Israel, tá bom? E o último deles, né, que culminou justamente com a morte dele ali pelo rei Manassés. Essa morte de Isaías ela não está relatada na Bíblia, tá bom? Mas tem um historiador chamado Flávio Josefo que ele menciona justamente a respeito dessa morte de Isaías. É um historiador do primeiro século, né, que com certeza traz informações interessantes. Beleza? Mas vamos seguir aqui? Olha só, profecia. Esse é um dos assuntos assim do capítulo 7 que eu quero que você se ligue, porque quando a gente for pegar o capítulo 8, a gente vai falar mais fortemente, mais diretamente a respeito de profecia, tá bom? Isaías, ele foi um profeta por quê? Ele falou de coisas que iriam acontecer ainda, e essa é uma das principais características de uma profecia. Falar de coisas que acontecerão no futuro, beleza? Por exemplo, ele escreveu sobre a vinda de Jesus, entre outras características. O interessante é que Isaías ele dá detalhes assim bem minuciosos a respeito da vinda de Jesus. Por exemplo, ele diz que Jesus ele iria nascer de uma virgem, ele dá vários detalhes sobre a vida de Jesus que a gente vai ver agora em pouco, tá bom? Outra coisa, lá no livro de Isaías também vem falando a respeito de Ciro, rei da Pérsia. Mas quando Isaías fala de Ciro, o rei da Pérsia, Ciro ainda nem tinha nascido. E Isaías já fala que Ciro seria um grande rei e tal. Destaca características das conquistas de Ciro, que são bem interessantes ali. E quando Isaías fala isso, Ciro ainda não tinha nascido ainda, ok? E ele previu também a ascensão de Babilônia. Nesse período, Babilônia ainda não era uma grande nação. Você sabe que Babilônia foi uma das grandes nações do mundo antigo. Mas quando Isaías fala de Babilônia, Babilônia praticamente não era nada ainda. E Isaías fala que Babilônia iria crescer muito e se tornar uma grande nação. Com essas características aqui, com essas poucas descrições que eu peguei, claro que tem mais no livro, a gente pode ver que de fato Isaías era um profeta, porque ele falava de coisas no seu tempo que iriam acontecer no futuro. Bom, sigamos então. Mas tem um detalhes interessantes a respeito do Messias. Os fatos, esses aqui eu quero destacar aqui para vocês. Os fatos que Isaías falou a respeito do Messias. Primeira coisa, Isaías falou a respeito dos nomes que Jesus iria receber, né? Emanuel, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, assim vai, ok? Nascimento. Isaías profetizou que Jesus, que o Messias nasceria de uma jovem virgem, assim como aconteceu justamente com Maria. Maria era bem nova, 17, 18 anos, e ela era virgem ainda, justamente quando ela concebeu Jesus, ok? Isaías também fala aspectos referentes ao precursor de Jesus, ou seja, aquele que prepararia o caminho. Ele fala de alguém que prepararia o caminho antes de Jesus vir. E a gente vê isso se concretizando justamente na história de João Batista. João Batista foi aquele que preparou o caminho de Jesus. Então, antes mesmo de João Batista nascer, Isaías já falou a respeito dele. Missão de Jesus também. O profeta Isaías falou que a missão de Jesus seria uma missão bem característica, de anunciar as boas novas, de fazer curas, de fazer milagres, de fazer libertação, de pregar entre os pobres, de ser uma pessoa gentil que se misturava com todas as pessoas. Isaías já falou isso também ali no seu livro antes mesmo de Jesus nascer, ok? Ele falou também a respeito do seu sofrimento. Se você for abrir a Bíblia em Isaías, no capítulo 53, você vai ver assim, detalhes muito precisos a respeito do que o Messias, do que Jesus sofreria para libertar o mundo do pecado, a respeito do seu sofrimento, da sua morte, crucificação e tal. Lá no capítulo 53 tem detalhes assim bem precisos que o profeta Isaías falou. E também Isaías fala a respeito das glórias futuras, ou seja, da nova terra. Os últimos capítulos de Isaías são bem interessantes, porque falam detalhes a respeito de como vai ser a nova terra, aspectos da nova terra, do céu, são coisas bem interessantes. Então esses fatos aqui comprovam que de fato Isaías era o profeta messiânico, ele falava muito a respeito
de Jesus. Então, nosso joinha aqui, né, de confirmação que de fato Isaías era o cara, Isaías era o profeta messiânico. Ok? Vamos seguir aqui? Só que tinha uma briga bem interessante aqui entre Jesus e os judeus. Por quê? Jesus é considerado pelos cristãos como o Messias, mas você sabe que na história os judeus esperavam pelo Messias. Só que teve um detalhe bem interessante, uma diferença bem interessante entre o Messias concretizado em Jesus e o Messias que os judeus esperavam. O Messias que foi caracterizado em Jesus, ele tinha essa característica aqui, ó, era um servo sofredor. Isaías destaca que Jesus não tinha boa aparência, não tinha formosura, era um homem de dores, era um homem sofredor, era um homem, sabe, humilde, era um homem pobre. Todas essas características do Messias. Só que para os judeus, isso aqui era inaceitável. Porque os judeus esperavam um Messias libertador, tá bom? Jesus ele veio para ser um libertador, sim, mas um libertador do pecado. Libertador do pecado. Só que para os judeus, o Messias deles seria um libertador dos romanos. Na cabeça dos judeus, o Messias viria, você sabe que nesse contexto bíblico aqui de Jesus, falando já do contexto histórico de Jesus, os judeus eles eram dominados pelos romanos, eles eram oprimidos pelos romanos. Os judeus praticamente eram escravos dos romanos, faziam tudo que os romanos queriam. Então os judeus não aguentavam mais a situação. Em que eles se seguravam? Injustamente na promessa do Messias. Então, para os judeus, o Messias viria para libertá-los do domínio romano. Ou seja, o Messias viria como um libertador político, entendeu? Viria como, um general de guerra para combater os romanos e libertar os judeus e os judeus se tornarem uma nação independente como era antes. Essa era a visão do Messias dos judeus. Mas Jesus não fez nada disso. Jesus era um libertador, sim, mas um libertador do pecado. Jesus não queria libertar o povo de uma outra nação. Jesus tinha uma missão muito mais importante que isso, que era libertar todos os seres humanos da opressão do pecado, tá bom? Então, essa visão aqui de Messias dos judeus cai por água abaixo, não se concretizava em Jesus. Os judeus, ainda hoje, esse detalhe é importante, os judeus ainda hoje esperam o tão querido Messias deles. Eles não consideram Jesus como Messias, não consideram Jesus como Salvador. Nós, cristãos, consideramos sim Jesus como o Messias prometido e o Salvador da Bíblia. Mas os judeus até hoje esperam esse Messias. Bom, vou continuar esperando, eu acho, né? Vamos lá então, olha só. Então, nós chegamos à conclusão, baseado nos escritos de Isaías, que Jesus é o verdadeiro Messias, tá bom? O Salvador prometido que veio libertar o povo da opressão do pecado. E Isaías é justamente aquele que concretiza. Isaías tem essa posição muito interessante, o seu livro muito importante no cenário bíblico, ele é um dos grandes profetas da Bíblia, tá bom? Porque ele justamente teve o privilégio, eu digo que foi o privilégio de falar sobre Jesus. Tá bom, galerinha? Essa aqui foi a nossa aula a respeito do capítulo 7 de Isaías. Dê uma lida mais ali no capítulo, você vai ter informações interessantes, importantes para a nossa aprendizagem, tá bom? Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Valeu!